Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo eu vou falar acerca da conclusão estilo Enem. A grande diferença deste para outros vestibulares é justamente a apresentação de proposta de intervenção. Em outras palavras, é a proposta para a solução do problema apontado no tema. Como candidatos a uma vaga no vestibular, o Enem quer saber não só se você sabe discutir um problema social normalmente brasileiro, mas também apresentar uma solução que de certa forma teria possibilidade de pelo menos amenizar essa questão. A isso nós damos o nome de proposta de intervenção. Vamos pensar passo a passo nessa construção, que é extremamente importante para que se atinja nota máxima na competência 5, que avalia justamente a apresentação de uma proposta de solução para o problema abordado. Primeiramente, nós temos que pensar em 5 elementos válidos para a construção dessa estrutura de forma completa. São eles: agente, e ao agente eu faço uma pergunta: quem seria capaz de resolver a questão ou minimizar a problemática apresentada no tema? Posteriormente, nós temos que pensar na ação capaz de solucionar a questão ou minimizar o problema. Depois que eu pensei no agente e na ação, eu tenho que pensar no modo como essa ação será executada. A esse elemento nós damos o nome de modo ou meio, tá? Depois que eu pensei no modo de execução da ação, eu tenho que pensar no efeito social que essa ação irá causar. Ou, se vocês preferirem, na finalidade da apresentação dessa proposta de intervenção. Parei por aí? Não. Existe uma estrutura que seria o 5º elemento capaz de atribuir nota máxima a essa estrutura, que seria justamente o detalhamento. O detalhamento seria, basicamente, que informação extra eu posso dar sobre um dos elementos apontados anteriormente. Ou ainda, qual seria um detalhe? Qual seria uma informação extra que eu poderia atribuir a um dos 4 elementos anteriores? Normalmente, eu indico aos meus alunos detalhar ou o efeito ou o agente, que acaba sendo uma estratégia mais fácil. Quando eu detalho um agente, eu posso abrir um aposto e explicar o motivo da escolha desse agente social. Quando eu abro um aposto, ele pode ser aberto por um travessão, ou ainda entre vírgulas, ou ainda eu posso abrir uma estrutura entre parênteses, destacando um detalhamento acerca do agente. Eu acabo construindo esse 5º elemento que é necessário para a construção da proposta de intervenção nota máxima, certo? Recapitulando, agente, quem vai executar, né? A ação seria como essa pessoa vai executar essa ação. O modo ou meio seria por meio do que? Seria a ferramenta de execução da ação. O efeito seria a finalidade. Qual é o objetivo? O que isso vai gerar como benefício para a sociedade? Seria a finalidade da proposta de intervenção. Nós chamamos de efeito. E o detalhamento é uma estrutura extra capaz de detalhar, dar uma informação extra acerca dos outros elementos. Eu preciso ter um detalhamento, eu não preciso detalhar todos. E assim eu consigo a minha proposta de intervenção nota máxima. Certo, pessoal? Como eu disse no começo do vídeo, a minha proposta de intervenção ela vale 200 pontos na competência 5. E somente a construção dos 5 elementos seria capaz de me atribuir nota máxima nessa competência. Cada elemento construído na proposta de intervenção, eu tenho atribuído à minha nota o número de 40 pontos. Então, para cada elemento válido da minha proposta de intervenção, eu teria atribuída a nota de 40 pontos. Agente, 40 pontos. Ação, mais 40 pontos, somando 80. Modo ou meio, mais 40 pontos, somando 120. Efeito ou finalidade, mais 40 pontos, somando 160 pontos. E o detalhamento de um dos elementos, somando mais 40 pontos, soma total 200 pontos na competência 5. Cada competência no Enem, eu tenho atribuída a nota de 200 pontos, a nota máxima. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. Total, 1000 pontos, que seria a nota máxima na redação do Enem. Na competência 5 também, pessoal, eu tenho que fazer uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Porque se eu desrespeitar os direitos humanos,
eu terei atribuída a nota 0 na competência 5. É muito grave, hein, pessoal? E uma outra coisa que eu gostaria... Gostaria é ótimo. E uma outra coisa que eu gostaria de relembrá-los é sobre a estrutura verbal. Tomem cuidado com o modo como vocês vão construir a proposta de intervenção. Estruturas condicionais atribuem no máximo 80 pontos, ainda que o candidato tenha os 5 elementos válidos na proposta de intervenção. Portanto, é extremamente grave quando o candidato tem consciência de quais são os 5 elementos necessários para ele tirar a nota máxima na competência 5, mas infelizmente ele vai lá e coloca tudo dentro de uma estrutura condicional. Essa estrutura condicional, pessoal, ela pode ser do tipo: se o governo fizer tal coisa, caso a sociedade faça tal coisa, desde que o indivíduo realize tal coisa por meio de tal coisa para garantir aquilo outro. Nessas estruturas subordinativas, adverbiais, condicionais, por conta delas, o candidato pode ter no máximo 80 pontos atribuídos somente. Por isso que eu sempre falo, tomem cuidado. A proposta de intervenção, ela deve ser afirmada, mesmo que o foco esteja no futuro. Então, o governo deve realizar tal ação, a sociedade deve enfatizar tal ação, assim, assim, assado, o indivíduo deve efetivar tal ação, assim, assim, assado, o governo pode e deve propor isso e aquilo por meio daquilo outro para garantir aquilo outro. Vejam, estruturas que indicam de fato uma proposta de solução. A proposta ela tem que ser evidente, sem ser colocada dentro de uma estrutura condicional. Não se esqueçam disso. Conseguir fazer isso, então eu tenho uma proposta de intervenção completa. Eu sempre indico aos meus alunos, antes de apresentar a proposta de intervenção, retomar a tese num período autônomo. Porque se eu tiver um período para retomada da tese e mais um período para a proposta de solução completa, e ainda eu poderia ter um terceiro período para fazer uma frase final, uma frase de efeito, mas nós vamos falar sobre isso já já, eu teria um parágrafo completo de pelo menos 3 períodos. Normalmente fica uma estrutura mais ou menos bem construída quando o candidato vem com o primeiro parágrafo com 3, 4 períodos, o segundo e o terceiro e o quarto parágrafos, quando o candidato faz em 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um tendo 5 períodos, 4 períodos, e de repente apresenta uma conclusão com um período só, já começando a conclusão pela proposta de intervenção. No mínimo, a estrutura da paragrafação ficará comprometida. Então é sempre importante, pelo menos, retomar a tese num período autônomo e depois fecha o ponto final, abre um novo período, apresenta a proposta de intervenção completa. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo da realização da proposta de intervenção. Para esse exemplo, pessoal, eu resolvi trazer um tema, pensado naquilo que seria a cara do Enem, apresentando um problema social brasileiro. O tema para nós pensarmos uma proposta de intervenção nota máxima seria justamente esse: desafios para a valorização da educação pública no Brasil. Pensei no tema, já pensei como seria a minha introdução, o meu desenvolvimento. Vamos pensar agora na conclusão. Cheguei no último momento do meu texto. Quem eu poderia responsabilizar? Qual seria o agente social capaz de minimizar esse problema da falta de valorização da educação pública no Brasil? Desses desafios para que se atinja essa valorização. Eu poderia pensar num agente governamental, mas antes disso é importante eu retomar minha tese. Então vamos pensar na proposta de intervenção daqui a pouquinho. Então vamos lá, eu estou retomando a minha tese, vejam aí. Em suma, o Brasil, ainda que garanta educação pública e de qualidade na Constituição Federal, não exerce o papel formador de um povo crítico e pensante por meio da educação ou por meio da escola. Foi isso que eu defendi ao longo do meu texto, foi esse ponto de vista que eu provei ao longo do meu texto, eu retomei isso com outras palavras, porque senão eu vou ter penalização por repetição de elementos. Isso eu chamo de retomada da tese. Ponto final. Coloco um conectivo que linka as duas estruturas, agora eu apresento a minha proposta de intervenção. Por conta disso, o Ministério da Educação, pensei no MEC, pensei no agente social linkado ao governo federal, capaz de minimizar essa questão.
Pensei no meu agente. Já tenho um elemento da proposta de intervenção. A abrir travessão, vou inserir um comentário. Ele vai ser lido como detalhamento do agente. Vejam aí. A instituição responsável por gerir o ensino brasileiro, detalhamento do agente, abrir travessão, fechei travessão de novo. Deve ampliar as formas de ensinar, deve ampliar. Eu tenho uma locução verbal, portanto, eu tenho a minha ação evidente. Ampliar as formas de ensinar, vamos ver por meio do quê? Agora eu já penso no meu modo meio. Coloquei vírgula, por meio da distribuição igualitária de instituições de ensino em todo o território brasileiro e de reformas nos prédios já existentes. Então eu tenho que distribuir mais as escolas no território brasileiro e aqueles prédios que já existem, eu deveria dar melhores condições de o professor atuar em sala de aula, por meio de reformas. Coloquei o meu modo meio, agora está na hora de fazer o meu efeito. Qual que é a finalidade dessa ação? Vírgula, com a finalidade de... Poderia colocar outras estruturas? Poderia. A fim de, separado, esse a fim, tá? Muitos alunos confundem. Outra estrutura, com o fito de, com o objetivo de, para que. Tudo isso vai indicar efeito da proposta de intervenção. A minha escolha agora foi com a finalidade de. Vamos seguir. Com a finalidade de efetivar um bom ensino e atingir pessoas as quais vivem ou as quais moram em regiões longínquas ou em regiões precárias. Efeito. Eu estou pensando naquelas pessoas que sequer têm infraestrutura básica, capaz de garantir o mínimo da sobrevivência. Quem dirá escolas? Eu estou pensando nessas instituições atingir essas pessoas primordialmente. E naquelas regiões que já têm um bom número de prédios escolares, pelo menos que haja reformas. Foi isso que eu disse aí. É o efeito da minha proposta de intervenção. Então a minha proposta já tem agente, a minha proposta já tem detalhamento do agente, a minha proposta já tem ação, a minha proposta já tem modo ou meio e a minha proposta já tem efeito ou finalidade. 5 elementos básicos, eu poderia terminar o meu texto aí, mas eu percebi que eu estou na 28ª linha, ainda tem 2 linhas, eu quero preenchê-la. Tudo bem, existe uma outra estrutura não obrigatória, assim como a retomada da tese, mas que eu sempre vou indicar, que seria justamente a frase final ou ainda a frase de efeito, quando ela é trazida de forma criativa. Não se esqueçam, toda frase de efeito não deve trabalhar com argumentos novos, nem, de certa forma, com ideias novas. A frase de efeito retoma algum argumento que eu já dei anteriormente de forma criativa. Como que eu fiz a minha frase final aí? Com essa medida, o governo será uma ferramenta a qual promoverá uma boa educação no espaço brasileiro e não um manipulador da massa. Eu havia dito lá na minha argumentação que o governo controla, na verdade, o potencial intelectual das pessoas, justamente como tentativa de manipulação da grande massa, porque pessoas ignorantes geram, de certa forma, pessoas menos críticas, Então eu tinha articulado isso lá em cima, eu retomei isso de forma criativa para fechar o meu texto. Isso eu chamo de frase final. Se fosse um pouquinho mais criativa, se de certa forma retomasse um repertório de forma criativa, eu chamaria de frase de efeito. É a mesma estrutura e ela é inserida no final da conclusão, no último período. Certo, pessoal? Para finalizar, faltou eu tirar uma dúvida que é extremamente elementar, que muitos alunos me perguntam. Professor, eu ouvi falar que eu preciso ter pelo menos de 2 a 3 propostas de intervenção para que eu atinja a nota máxima. Então eu não posso responsabilizar só um agente social, mas pelo menos 2 ou 3. Eu tenho que responsabilizar o governo, eu tenho que responsabilizar a sociedade como um todo e eu tenho que responsabilizar o indivíduo. É verdade isso? Não, não é verdade. O Enem exige uma proposta de intervenção com os 5 elementos válidos para que ela se torne nota máxima. Não há necessidade de eu trazer mais do que uma. O candidato que trouxer 2 ou 3, ele não terá nota maior do que aquele candidato que trouxer somente uma, desde que esteja completa, desde que não esteja colocada em estruturas condicionais e desde que não desrespeite os direitos humanos. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deem like nos vídeos anteriores e assistam também
ativem o sininho, porque daqui 15 dias nós teremos uma nova publicação. Vejo vocês, pessoal. Até logo!